Estavam no Morumbi, no dia que aquele time da Internacional de 91 meteu 4 no tricolaço do Quina. Guga, Cilinho, meu Deus do céu, que timaço que a Inter tinha, né? Com Josué, com Paulo da Pinta, Toninho Pereira, Lica na zaga arrebentando, um timaço. Guga, o nosso querido Alexandre da Silva. Guga, primeiro, que satisfação, que honra, que prazer tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Seja muito bem-vindo. Boa noite, artilheiro! Boa noite, Edmar, aos 20 aí de Limeira. Fico muito feliz de poder, depois de tanto tempo, poder falar com vocês, né? Da minha passagem pela Inter, na qual eu fui muito bem, onde daí eu fui para o Santos, minha carreira decolou. Eu agradeço muito a Inter de Limeira por ter me dado essa oportunidade. Foi maravilhoso para mim, naquela época, foi uma oportunidade única. Eu aproveitei bastante, fazendo muitos gols. O time já era um time muito bom, perfeito, com ataque maravilhoso, com ataque Cilinho, dois ponteiros que cruzavam excelente, que driblavam bastante. E eu fui na área para marcar os gols. Eu sou muito feliz nesse momento de poder falar com o povo de Limeira. É uma saudade muito grande. Foram momentos maravilhosos que eu vivi nessa cidade. Ô Guga, que média altíssima, né? Com a camisa da Inter, 31 jogos, 18 gols. Quer dizer, você precisava de pouco menos de 2 jogos para marcar um gol, né? Você foi muito feliz aqui, como você citou, né? Muito feliz. Nós tínhamos um time maravilhoso, né? Desde a zaga com o Ivan, com o Lica, com o Luciano, com o Gerson Goleiro, Daniel Casson, Josué, o Toninho lá do Atlético Mineiro. A Inter montou um time muito maravilhoso. E naquela época, time do interior era como se fosse um time grande hoje, né? Porque naquela época, se a gente pegasse os Santos, em São Paulo, e Palmeiras e Mineirão, a gente batia de frente com eles, não tinha essa de que eles iam chegar e venceria a gente com facilidade. E era uma época que tanto a Inter, como o Mojimirim, como o Nelson João da Arte de Araras, aí o próprio Roberto Carlos jogava em 91 em Araras. Então era um clube do interior, mas com um nível muito alto de jogadores, amigos de seleção brasileira, que chegaram à seleção brasileira quando foram para time grande e aproveitaram as oportunidades. Então era maravilhoso, era um campeonato altamente disputado. Não tinha ninguém achando que seria goleado, que a gente, se jogasse no Morumbi, ia tomar uma goleada de São Paulo, como a gente fez, damos de 4-1, acho que foi a única derrota de São Paulo naquele ano, e nós damos de 4-1 no Morumbi. Então foi uma época muito boa, uma época de grandes craques, né, de jogadores excelentes, de alto nível, de um futebol bonito de você assistir durante 90 minutos, coisa que hoje é muito difícil. Eu consegui assistir um jogo de futebol brasileiro, 90 minutos eu assisto um pouco, depois eu tenho que tirar, porque perdeu a graça, perdeu aquela individualidade do jogador. Hoje fica naquele toquinho para trás, vai lá na frente, volta, vai para o outro lado. Eu acho que o futebol piorou em relação à minha época. A minha época era muito mais bonita, a torcida acho que sente falta daquele futebol de ir para o Morumbi, de ir para o Mineirão, saber que ia assistir um grande jogo durante 90 minutos. Sem dúvida. O Guga, que nasceu no dia 14 de junho de 1964, está com 55 anos. Ô Guga, por que Guga? É apelido de família. Eu, quando era pequenininho, foi uma das primeiras palavras que eu falei. Aí tinha uma vizinha da minha mãe que eu sempre ia lá. Ela tinha um filho da mesma idade, e uma das primeiras palavras era Gu, Gu, Gu. Aí ela foi e falou, o seu nome vai ser Guga, vou te chamar só de Guga agora. E acabou que o meu nome é Alexandre da Silva, não tem nada a ver com Guga, né? Poderia ser Gustavo, não, mas o Guga pegou e ninguém me chama de Alexandre. Olha que legal. Me chama de Guga aqui. Que bacana. O Marcelo Pilon, que conseguiu essa entrevista legal com a gente, com o querido Guga, né? Que marcou época. A gente, quando anunciou que o Guga viria aqui
para participar do nosso programa, né, por telefone. Foi uma euforia muito grande entre os torcedores da Internacional, que tem um enorme carinho. Ele passou um ano só na Inter, mas foi muito feliz e marcou essa passagem que foi 1991. Sua pergunta ao querido Guga Marcelo Pilão. Guga, nosso artilheiro, boa noite, obrigado aí pelo contato. Boa noite, Marcelo. Guga, os nossos amigos aqui, nós temos um grupo de memória Inter, inclusive tem 2 santistas, Cleiton Santos, você precisa mandar depois um abraço depois pro Cleiton Santos e Márcio Melo, esses gostam de você na Inter e no Santos, tá? Então, e agradecer inclusive os gols sobre o Corinthians, tá? Daqui a pouco nós vamos falar a gente vai falar sobre isso. De ser carrasco, né? Guga, vamos falar um pouquinho sobre o time de 91. E eu estive no Morumbi nesse jogo que o Edmar falou, que nós ganhamos do São Paulo. E teve um outro jogo também importante que foi na fase final, que a gente jogou no Canindé 1-0, aquele gol antológico do Denner. Também estava no Canindé, aquele gol que ele driblou todo mundo. Guga, recordando, né, para os torcedores, a Inter juntamente com o São Paulo jogou a A2, né? Houve uma divisão no campeonato. O São Paulo foi o primeiro da A2, a Inter foi a segunda da A2, então a Inter caiu no grupo do Corinthians, o São Paulo depois caiu no grupo do Palmeiras. Guga, o time era muito bom, tem muita gente que fala que era um time que inclusive chegar para a final. O que faltou, Guga, para não ter conseguido avançar um pouco mais? A gente tinha um time maravilhoso, mas time grande de São Paulo, tanto São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tinha patrocinadores, tinha dinheiro. A Inter de Limeira a gente sabia que passava por dificuldades, a gente tinha alguns probleminhas que atrapalhou da gente chegar até a final, mas era um time maravilhoso, como você mesmo falou, de grandes jogadores que já tinham passado em time grande, como o Ivan, que já tinha jogado em São Paulo, o Daniel Frasson, o Tato, o Chilinho, mas nós fizemos uma campanha maravilhosa. Na reta final a gente acabou não chegando, perdendo e não chegando à final, mas naquela época era muito difícil, a dificuldade do time de Inter era grande e do time grande era mais fácil, tinha mais patrocinador. 91 São Paulo tinha um bom time, Palmeiras, Corinthians, a gente sempre brigava ali com eles, mas o importante foi que todo mundo honrou a camisa da Inter, todo mundo se dedicou, cada um teve a sua oportunidade, mostrou seu futebol, e foi a Inter que me levou para o Santos. Eu só tenho que agradecer, porque essa oportunidade foi maravilhosa, foi um ano maravilhoso que eu passei aí, e os gols que eu fiz na Inter me fizeram ir para o Santos, e depois eu decolei na minha carreira, né? Então, para mim, é muito importante essa trajetória, um divisor de águas, a Inter de Limeira para mim, porque eu tinha ido para o Flamengo, fui para o Internacional em 90, fui para o Goiás, então joguei em um ano eu joguei em 3 clubes, porque naquela época a gente fazia contratos pequenos, os clubes não valorizavam o jogador, a gente não ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje, e até acho que foi naquele jogo contra o Goiás, no Brasileiro, que eu fiz alguns gols na Inter de Limeira lá em Goiás, que houve interesse também da Inter, quando terminou meu contrato, de me contratar. O importante é que eu cheguei na Inter, fui muito bem, e através da Inter eu cheguei ao Santos, onde hoje eu sou ídolo da torcida do Santos. Eu já fiz vários gols, fui artilheiro do Brasileiro, então eu tenho um carinho muito especial pela Inter, por tudo que ela fez por mim e pela minha família. Ô Guga, eu estava lendo aqui muitas matérias sobre você. Como é que é a história? Você jogou um jogo pelo Flamengo, é verdade, é mentira? Tá no almanaque do Flamengo. Como é que foi essa história? Naquela época no Flamengo era uma panelinha do caramba, né? Tinha uma boca maldita lá dos coroas que sentavam lá fora. E eu também cheguei, o Flamengo sempre, nessa época era uma panela e tinha Gaúcho, tinha Renato Gaúcho, Edmar, tinha muitos, Júnior, Leandro, Ailton, só tinha esfera, né? E de centroavante tinha Gaúcho, eu, Bugica, mais um outro menino lá, mas eu tive poucas chances, não me deram chance nenhuma, por isso que eu saí logo com 3, 4 meses, eu pedi para sair, fui juntamente com o Josimar, lateral direito da seleção, nós fomos para o Internacional de Porto Alegre,
mas eu não tive a chance de jogar. Eu só entrei, acho que numa partida, uns 20 minutos, acho que foi contra o Campo Grande, no Inter de Alcima, aqui no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca. Naquela época o Flamengo tinha um timaço, mas não ganhou nada, entendeu? E a gente passava, tinha poucas oportunidades. O treinador Espinosa, então ele tinha já o time dele montado e dificilmente os jogadores da reserva tinham oportunidade de jogar, de ser titular, porque os caras que estavam jogando eram Renato Gaúcho, Júnior, esses caras tudo de jogadores de seleção, a gente só entrava mesmo quando eles se cansavam, se machucavam, para poder completar o time, né? Rapaz, imagine a concentração, né? Foi bom também de ter passado do Flamengo. Infelizmente, não joguei muitas partidas e saí rápido também, porque eu vi que eu não ia ter condições de mostrar meu futebol, e naquela época era tão difícil para a gente jogador, porque todos os clubes, a gente era como um escravo, né? Eles mandavam na gente, a gente não tinha voz ativa nenhuma, como hoje tem, e a gente tinha que aceitar tudo, em termos de salário, em termos de luva, em termos de tudo. O clube, o que ele determinasse, a gente teria que aceitar, e eu resolvi sair. Foi uma decisão certeira para mim, porque eu saí da equipe internacional, joguei legal. No Goiás, eu estava com 7 gols no Campeonato Brasileiro, eu seria artilheiro, com certeza, porque eu estava numa fase muito boa, mas logo no início do segundo turno, eu fui jogar contra o Grêmio, eu quebrei o quinto metatarso, e naquela época, para recuperar uma lesão dessa, demoraria uns 3, 4 meses, e eu acabei ficando no segundo turno todo sem jogar. O Túlio me passou e fez 11 gols, e sou artilheiro com 11 gols, e eu já tinha 7 já no primeiro turno. Com certeza eu faria mais gols no segundo turno e terminaria como artilheiro, mas infelizmente aconteceu essa contusão e eu não consegui ser artilheiro em 90. Mas, graças a Deus, em 93 eu consegui com o Santos, uma passagem maravilhosa. Nesses 3 anos que eu joguei no Santos foi maravilhoso, fiz muitos gols e o título de artilheiro para mim foi muito importante na minha carreira. O Guga, que marcou 14 gols em 1993 nesse Brasileirão pelo Santos, e no total 95 gols pelo Peixe, é o 4º maior artilheiro pós-Pelé. Robson Bernardo, Guga, nosso centroavante, 18 gols pela Inter em 31 jogos, em 91 à disposição. Boa noite, Guga, aqui é o Robson Bernardo. Primeiro, um prazer estar falando com você. Boa noite, Robson. Saber que, né, primeiro a gente tem que dar o parabéns, né, pela sua carreira, pelo que você construiu, né? Você participou praticamente dos principais clubes no Brasil, né? E tinha algumas características de grandes goleadores que a gente viu pela história aí do futebol, né? Como um cabeceio excepcional, uma presença diária, era artilheiro nato, era goleador, tinha um senso, né, de posicionamento, tempo de bola. Então, assim, não foi à toa que você foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1993, né? Começando a sua história aqui na Inter, né? Dando esse passo maior aí para chegar no Santos. E eu queria te perguntar como é que cara, ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 93, e tinha um rapaz aí que hoje é chamado de fenômeno, né, que estava entre esses artilheiros. Sem dúvida, numa época muito difícil, de muitos craques. Na época que eu joguei na Inter, que eu fiz os 18 gols, eu achei que eu seria o artilheiro do Campeonato Paulista, porque o Raí tinha, acho que 3, eu estava com 18, o Raí tinha 16, e eu achei que naquela final contra o Corinthians, com o Corinthians jogando com 3 volantes, Ezequiel, não sei mais, Márcio, e o Raí conseguiu fazer os 3 gols e me passar. Me deixou muito triste naquele ano, apesar de ter feito uma campanha maravilhosa aí na Inter de Limeira, mas eu perdi a artilharia no último jogo do campeonato. E quase isso também aconteceu no Brasileiro, porque em 93 só tinha fera, né? Era Rivaldo, era muitos jogadores de alto nível, Romário, o pessoal todo fazendo gols. E no último jogo eu fiz, contra o Vitória da Bahia, eu fiz 2 gols, o Ronaldinho estava perto, aí de mim estava com 12 gols, e o Clóvis estava com 13. E nesse mesmo jogo, o Clóvis ainda perdeu um pênalti, senão ele ainda empataria comigo.
E eu fiquei torcendo pro Avaí, não, como o Avaí ia para a final contra o Vitória da Bahia, mesmo sabendo que o Vitória da Bahia tinha um grande time, eu fiquei com medo de, quando ele fosse jogar em São Paulo, do Palmeiras golear o Vitória e o Avaí fazer, porque também estava perto de mim de me tirar essa artilharia, mas graças a Deus ele não fez gols assim, para chegar ao ponto de me passar, e eu consegui terminar sozinho como artilheiro, que foi o meu prêmio, meu maior título que eu tenho na minha carreira. Eu fui campeão no Bahia, fui campeão na Arábia Saudita, fui campeão no Equador, e fui artilheiro 2 vezes lá, fui o artilheiro da segunda divisão e o artilheiro da primeira divisão em 85, com 24 gols. Então, para mim, isso são dois títulos maravilhosos que eu tenho na minha carreira. Eu sempre fui um jogador de área, de bom cabeceio, de bom posicionamento, e aproveitava as oportunidades dos grandes jogadores que eu joguei comigo, como aí na Inter, o caso do Filinho, do Tápio, do Josué, jogadores altamente inteligentes, que a gente fez um trio maravilhoso, porque naquela época a gente jogava no 4-3-3, tinha 2 pontas, né? Que era bem maravilhoso, o futebol era mais bonito. E eu só tenho que agradecer, cara, agradecer o futebol por tudo. Sou um cara realizado porque futebol era meu sonho, mesmo não dando dinheiro, eu consegui ser jogador e deixar meu nome na história do futebol, né? Depois de tanto tempo, já parei, já tem 20 anos, e até hoje eu sou lembrado pelas várias torcidas, principalmente a do Santos, que não esquece de mim sequer, me colocou no muro dos ídolos do clube. Então, para mim, isso é uma honra de poder, até hoje, meu nome não cair em esquecimento, já que nós, brasileiros, temos uma memória curta e acabamos esquecendo das pessoas, né? E, graças a Deus, meu nome ainda está no coração do torcedor, tanto santista, como minerense, como baiano, porque eu fiz grandes gols e grandes partidas pelas equipes que joguei. Muito bem, aqui na live o Wallace Pimentel, Guga, matador de gambá, Cleiton Santos, Guga, matador de gambá, Claudelmiro Pedro, um abraço pro Guga, Kelly Lima parabenizando o Igor Sedana pelo aniversário, Diogo Rizade mandando o Guga fazer uma escolinha de centroavante, porque não tem mais centroavante hoje em dia competente como o Guga, que hoje o jornalista está dizendo aqui que o Guga seria titular da seleção brasileira com o pé nas costas. Ô Guga, por que o Corinthians era a sua vítima principal? Você fez 3 gols uma vez no Corinthians em 92 e toda vez que você jogava contra o Corinthians era pimba. Por que toda vez contra o Timão, hein? Começou aí na Inter, né? É verdade. Quando nós jogávamos, começou aí na Inter, foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na Inter, foi um gol numa derrota que a gente sofreu contra o Corinthians de 2-1, que o Tato cruzou e eu dei um peixinho, uma cabeçada linda, que eu tenho 3 gols mais bonitos, todos os 3 foram contra o Corinthians, sendo que um foi feito na Inter, quando eu jogava na Inter, e 2 jogando pelo Santos, que foi a minha bicicleta, e um 4º gol no 4-3 de cabeça. Esse gol também que eu fiz aí pela Inter foi um gol maravilhoso. A gente estava bem na partida, estava ganhando, depois o Corinthians conseguiu virar com 2 bobeiras, né, nossa, e o Corinthians conseguiu virar e tirando a gente da final desse campeonato de 91. A gente tinha tudo para chegar, mas infelizmente a gente não conseguiu. O time do Corinthians era um timaço, com Dinei, com vários jogadores de nome, né? E eles conseguiram vencer a gente aí e a gente não conseguiu chegar à final. Mas o importante é que eu sempre marquei gols contra o Corinthians, era uma sorte mesmo. O Ronaldo, às vezes, a gente dentro de campo, cara, você leva muito sorte contra mim, você faz seu amor em mim. Eu falei, cara, é a oportunidade, a vontade que a gente tem. Naquela época no Santos, você vencer o Corinthians era como se você estivesse ganhando um título. E o Santos era tão carente de título, naquela época tinha 18 anos na fila sem nenhum título, então era uma cobrança, uma exigência. E quando era jogo contra o Corinthians, na semana, era uma pressão muito grande. Quando a gente conseguia vencer, a gente passava uma semana de felicidade, o torcedor ficava maluco com a vitória. Foi
tanto nesses 2 jogos que eu fiz os 3 gols. E fiz outros jogos também que vencemos de 1-0, de 2-1, com gol meu também. E foi por isso que também fiquei marcado na memória do torcedor santista, porque naqueles momentos difíceis, a alegria do santista era comemorar a vitória sobre o seu maior rival, que era o Corinthians. Legal demais. Tá aí o pai da Tainara, da Tayene e Tayan. É isso? Tayan, que isso, hein? Tudo com T. Vamos lá, Robson Bernardo, mais uma colocação ao nosso querido Guga. Ô Guga, deixa eu te perguntar, você iniciou a carreira no Cabo Friense, né? A gente sabe da sua identificação com o Santos também, isso jamais vai ser tirado, né? Você teve a oportunidade de jogar no Flamengo também, no Botafogo, no Bangu. Eu queria te perguntar se faltou uma oportunidade de jogar no seu time de coração aí no Rio de Janeiro. Eu quase cheguei, quase consegui jogar no meu time de coração aqui, todo mundo sabe que eu torço aqui no Rio pro Vasco. O meu empresário era o senhor Rubem Pérez na época, ele era também muito ligado ao Eurico Miranda. A gente quase que eu fui pro Vasco, mas aí acabei indo pro Botafogo. Ele tentou me colocar lá, mas o Vasco sempre tinha bons centroavantes, tinha jogadores de alto nível, e eu acabei não indo para o Vasco, mas mesmo não indo para o Vasco, todas as vezes que eu joguei contra o Vasco, eu sempre deixava meus gols, jogando pelo Santos, jogando pelo Botafogo, sempre fiz gol no Vasco. Então, mesmo tendo amor pelo clube, de torcer por ele, eu era um profissional e tinha que cumprir as minhas obrigações e fazer meus gols, porque naquela época a gente tinha que fazer gols para se manter como titular, porque tinha muitos jogadores de alto nível e a gente, até para se machucar, a gente se recuperava muito rápido, jogava machucado para não deixar o outro jogador entrar, porque senão a gente poderia perder a titularidade. Mas não consegui jogar no Vasco, mas fico torcendo para que ele seja campeão, mas o Vasco vive um momento muito difícil, o futebol vive um momento difícil agora, né? Sem patrocinador você praticamente não consegue nada. Igual eu falo do Santos, o Santos é um time que tem o Pelé, o maior jogador do mundo, que tem uma história de parar a guerra, de tantas coisas, de tantos títulos, de tantas glórias. O Santos nunca conseguiu um patrocinador forte para bancar o clube. Eu só fico torcendo para que um dia isso aconteça. Ô Guga, eu confesso que eu fiquei surpreso agora que você é vascaíno, eu não sabia. Eu sou vascaíno e estou mostrando aqui meu talismã, que é o mascotinho do Vasco da Gama. Eu tenho uma tatuagem do Vasco na perna esquerda, o escudo do Vasco, que foi uma promessa quando o Vasco jogou com o Curitiba na final da Copa do Brasil 2011. Eu prometi que se o Vasco fosse campeão, eu faria uma tatuagem do Vasco. Então, que bacana, Guga. Agora eu fiquei mais feliz ainda que você é vascaíno. Olha o mascotinho mandando abraço pra você aqui, ó. Eu sou de uma família que todo mundo é vascaíno. Pô, que legal, cara. Meu pai me obrigava a ser Vasco. Pô, que bacana, eu fiquei feliz. Eu gosto também. E tenho um carinho muito grande pelo Vasco. E torço bastante por ele. Obrigado ao Robson Bernardo, que trouxe essa peculiaridade. Eu não sabia que o Guga era vascaíno. Vamos lá então, Marcelo Pilon. O homem quase morreu, é verdade? Tem uma passagem aqui em Limeira. Como é que foi isso? Tem uma história, e essa vai para o livro, tá, Guga? Nós vamos fazer um livro de causos das pessoas importantes para a Inter de Limeira. E antes de você explicar para os torcedores, você é um cara que é artilheiro e extremamente profissional. Teve até 2 amigos aqui que escreveu. Tem o Renato Porto, falou que viu o jogo seu no Cerezo Osaka, no Japão. Ele morava no Japão, viu o jogo seu lá no Cerezo Osaka em 96. E o César Tetzer e o Fabiano Tetzer falou que a vitória da Inter sobre o São Paulo foi o melhor retorno para Limeira depois daqueles 4-1. E você fazendo gol, alegria da torcida, tudo isso... O amigo passou por um drama pessoal aqui em Limeira e continuou o seu trabalho profissional e poucas pessoas sabem. Conta o que foi que aconteceu aqui em Limeira, meu ídolo. Foi uma vez que eu estava no shopping passeando com minha família. Eu tinha minha filha recém-nascida, ela nasceu em 90, e a gente, voltando do shopping, a gente sofreu um acidente aí perto do Limeirão, batemos de frente com o carro e minha esposa bateu com o rosto na frente do carro aqui, acabou quebrando a mandíbula, mas graças a Deus a gente foi muito bem
tratada, recebida no hospital. Ela teve que fazer uma operação e o médico era maravilhoso, operou ela perfeita, ela não teve, foi na Santa Casa, não teve nenhuma sequela, ficou perfeita, não teve nenhum problema. Eu só tenho que agradecer aos médicos, à Santa Casa, pelo atendimento, que foi muito legal, pela operação, teve que operar a mandíbula, porque fraturou, né? Teve que botar vários elásticos na boca para poder manter fechada, e ela se recuperou muito bem. Minha filha também não chegou a sofrer nada. Eu simplesmente tive aquele susto, eu estava com susto, mas ela bateu com um queixo na frente do carro e acabou tendo esse acidente. Mas foi a única coisa que aconteceu, mas deu para mim continuar treinando, jogando, e ela se recuperando. Importante que ela foi muito bem assistida pelo médico da Santa Casa. Muito bem, Guga. Para fechar, o Alair Gonçalves está dizendo: o Guga manda um alô para Arealva, que é a terra do Cilinho. E escreveu aqui: Guga e Cilinho, a melhor dupla de ataque que a Inter teve. Que bacana, com né? certeza. Eu agradeço muito. Cilinho é meu amigo até hoje, a gente se fala às vezes. Ele é bem timidão, mas a gente consegue de vez em quando falar com a esposa dele, com ele, lá de Arealva, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa. Era um senhor ponta esquerda, altamente veloz, driblador, com uma inteligência muito grande, cruzava perfeito para mim. Eu na Inter, foi igual ao meu caso no Santos. Eu tive jogadores como Sérgio Manuel, como Almir, como Índio, que me deixava na cara do gol, cruzava bem, driblavam bem. Foi o meu caso na Inter de Limeira, que a gente tinha um time maravilhoso, a gente tinha um ataque perfeito, que era o Tato, que era um grande jogador, o Cilinho, tinha o Luciano, lateral, que também cruzava muito bem. Então eu ficava só me posicionando, tentando me colocar bem na área para que tudo aquilo que eles criassem, para que eu fizesse os gols, estivesse pronto ali. E, graças a Deus, eles fizeram um grande campeonato junto comigo, não foi só os meus gols. Eu devo isso também ao sucesso deles também, porque eles fizeram um campeonato maravilhoso, o Ivan, o Mica, que é meu grande amigo aí do Facebook também, e a gente fez um campeonato maravilhoso e eles destruíram nesse campeonato, né? Nesse jogo contra o São Paulo aí, o Cilinho tá tudo arrebentaram com o time de São Paulo, né? Eu tenho procurado no YouTube esse jogo e não encontro esse jogo. Só tem 4-1 pro São Paulo numa outra época, mas eu tento rever esse jogo no YouTube. Até antes da reportagem eu estava procurando, não encontrei, mas vou continuar procurando, ver se eu encontro esse jogo, que é memorável. Foi a única derrota que o São Paulo teve no Morumbi, e foi a gente que chegou lá e fizemos uma grande partida, um jogo maravilhoso. Ô Guga, um abraço, cara, muito obrigado por atender aqui o Pimba nos Esportes. O Guga hoje é dono da Escuna Pavarotti, a Escuna até tem um vozeirão, né? Ô Pavarotti, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Olha, vou ficar aguardando vocês aqui na Ilha Grande, aqui em Angra dos Reis, para um dia a gente fazer um passeio. Com muito prazer. Guga, muito obrigado pela gentileza, Deus te abençoe, um beijão nos seus filhos, um beijão na sua esposa. E olha, o torcedor da Inter coloca: transmita ao Guga um muito obrigado pelo que ele fez pela Inter em 91. Eu que agradeço aí o carinho de todos, agradeço a oportunidade que eu tive de jogar na Inter, e agradecer a Inter por ter, né, deu esse pontapé inicial na minha carreira para poder chegar a times grandes como o Santos, e daí para frente eu decolhei. Só tenho que agradecer a todos os torcedores, se cuidem, fiquem em casa, tá? Se cuidem aí dessa doença, que ela está matando muita gente. Eu fico torcendo para que não aconteça nada de mal para ninguém. Então eu fico pedindo para vocês aí que se cuidem bastante, tá, gente? Muito obrigado aí pela entrevista, é muito bom poder falar com vocês um pouquinho da minha história, do meu passado aí na Inter de Limeira. Beleza, depois eu vou recortar essa entrevista e mando para você no Zap. Aí, portanto, Guga, centroavante da Inter de 1991, participando com a gente no Pimba nos Esportes.
31 jogos, 18 gols. Forte abraço ao Guga e mais uma vez, obrigado Marcelo Pilon por conseguir esta entrevista. Um abraço hoje ao Dr. Joaquim Rapão.